Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do Canelada, o Pilhado e toda a equipe se rendendo ao Palmeiras e se encravando o Palmeiras e o Flamengo nessa disputa para o Campeonato Brasileiro, são os mais fortes. Então tem muita coisa legal, vamos tocar o vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. O Palmeiras volta para a liderança do Brasileirão. O Palmeiras vence um dos jogos mais difíceis que qualquer time desse Brasileirão vai ter, hein? O Internacional dentro do Beira-Rio, para se ter uma ideia do feito do Palmeiras do Abel Ferreira hoje, tá? Por que a gente tem que dar muita moral para essa vitória do Palmeiras contra o Internacional no Beira-Rio? Porque o Internacional do Roger Machado não tinha perdido dentro do Beira-Rio nesse ano. É a primeira derrota do Internacional do Roger Machado dentro do Beira-Rio nesse ano. O Palmeiras vai para Porto Alegre e aí é o que eu falo. Eu costumo cobrar muito aqui na Jovem Pan que os grandes times, aqueles que têm grandes elencos, que eles joguem bem, né? Além de vencer. Aí muita gente hoje vai falar, mas o Palmeiras não jogou bem. Cara, me desculpa, hoje é o típico jogo que não interessa se ganhou bem, se jogou mal. O que interessa num jogo dificílimo contra o Internacional fora de casa são os 3 pontos. E o Palmeiras consegue vencer um confronto, né, que era direto, porque o Palmeiras tinha 7 pontos, o Internacional tinha 5. Se o Inter vence, passava o Palmeiras. E o Palmeiras vence o Internacional fora de casa e chega a 10 pontos, chega à liderança do Campeonato Brasileiro. Tudo leva a crer que Palmeiras e Flamengo provavelmente vão brigar forte até o fim desse brasileiro pela liderança. Agora, é um Palmeiras, como a gente diz, muito competitivo, né? É um Palmeiras que chega à sua 3ª vitória de 4 jogos no Campeonato Brasileiro e tem um empate. E é um Palmeiras, né, Mauro César Pereira, que decepcionou no fim da temporada passada, não conquistou títulos de expressão, decepcionou no Campeonato Paulista, passando aos trancos e barrancos, num grupo que tinha também São Bernardo e Ponte Preta. Mas como diz John Textor, presidente do Botafogo, né? O Textor disse, para mim a temporada começa com as competições mais importantes. E agora, nas competições mais importantes, o Palmeiras começa voando, se não com futebol maravilhoso em todos os jogos, com resultado, né, Mauro? 100% de aproveitamento na Libertadores, líder agora do Campeonato Brasileiro, com jogos difíceis, e chegando aí a 3 vitórias e um empate em 4 jogos, Mauro. E hoje era um jogo muito difícil contra o Internacional, né, Mauro? Salve, salve, Thiago. Bem, primeiro, assim, essa referência sua aí do John Textor, né, do dono da SAF do Botafogo, aí eu discordo um pouco. Já tomou sapatada na Supercopa, na Recopa Sul-Americana, não se classificou no Carioca. Tudo bem que não é o mais importante, mas ficar fazendo papelão também não dá, né? Essa alegação que depois tudo vai mudar, né? Assim, todo ano que isso acontece. E o Palmeiras também não teve um bom começo. Eu acho que o Palmeiras tem um período recente de muitos títulos, isso dá a ele uma certa tranquilidade. Você vê que, mesmo perdendo o título estadual para o Corinthians, seu grande rival, não sofreu nenhum abalo maior, como a gente imaginava. Mantém tudo, não muda nada, segue a programação normal. Agora, os jogadores vão chegando, o time vai ganhando um pouco mais de ritmo, o time é competitivo e consegue uma vitória significativa contra o Internacional, né? Que teve uma semana, para mim, assim, desastrosa para o Roger Machado, porque ele colocou contra o Fortaleza fora uma equipe mista, com muitas reservas, não perdeu por conta de um gol anulado por um detalhe, aqueles gols de VAR, assim, coisa irritante, né? O ombro do Pikachu na frente, um gol bonito do Moisés.
E ele depois até disse, não, é bom, empatei fora, mas para você empatar fora tem que ganhar em casa. Aí empatou fora e perdeu em casa, quer dizer, fez 1 ponto em 6 possíveis, muito ruim essa semana do Inter de domingo para cá, com esses 2 resultados, e depois tomou o gol. Internacional, também foi um time que pouco criou, o Palmeiras não teve nem tanta dificuldade para neutralizar o ataque do Inter, com cruzamentos, com tentativas ali de forma até um pouco atabalhoada, e conseguiu conduzir aí o placar, quase faz um 2-0 com o chute do Estevão, inclusive, né? Logo depois de abrir o placar. E o outro problema do Internacional é a jogada do gol, né? O Facundo fica completamente livre. A defesa do Inter toda vai para um lado e deixa o jogador do Palmeiras à vontade, ele vai lá e define a vitória. A vitória é muito importante, muito grande, mas é sempre bom lembrar que é só um começo de campeonato. Você vê, o Fluminense venceu o Corinthians, o Fluminense tem 3 vitórias com o Renato, tem 9 pontos. O Palmeiras tem agora 10 pontos. Então o Fluminense está ali nos calcanhares, porque é muito pouco tempo, a amostra ainda é pequena, mas é uma vitória importante que pode pesar muito lá na frente, se o Internacional de fato for candidato ao título, né? Como muita gente imagina, porque aí você vai dizer que foi um confronto direto, né? Então, nesse momento, como muita gente acredita, e eu também, que o Inter possa até fazer um bom campeonato e brigar pelas primeiras colocações, essa vitória é uma vitória muito grande do Palmeiras e muito importante nesse momento, né? Em que o Palmeiras tenta dar passos no sentido da reconstrução do seu time. É uma situação aí do Palmeiras, que o Palmeiras, eu concordo com o Mauro, realmente teve o mole do Inter, né, no gol do Palmeiras, na marcação no gol do Palmeiras. Agora, é um Palmeiras muito competitivo, né, Bruno? A gente sempre fala isso, chega na hora das competições, aquelas mais importantes, esse Palmeiras cresce muito. No ano passado brigou pelo Brasileiro de novo, claro, perdeu aquele jogo em casa pro Botafogo, que foi o jogo determinante, mas era um baita time do Botafogo, também com Luiz Henrique, com Almada, né, Igor Jesus, era um time do Botafogo que foi também o campeão da Libertadores, e que vale sempre lembrar, o Palmeiras, quando perde a Copa do Brasil e perde a Libertadores, ele estava sem o Estevão, que era ali o seu principal escape. Agora, que realmente a gente precisa, né, Bruno, elogiar o começo do Palmeiras nas principais competições do ano, precisa. É aquilo, mas o jogo do Palmeiras, o Palmeiras só pegou baba por enquanto na Libertadores, São Paulo e Flamengo também. E aí um dá mole dentro de casa, quer poupar time, perde, o outro, São Paulo, faz 2-0, aí tira Ferreirinha, leva o empate do Alianza Lima, e o Palmeiras não deu nenhum mole, e a gente tem que falar, esse jogo de hoje, né, Bruno, para o Palmeiras, eu acho que é o segundo mais difícil do Brasileirão. Eu acho que o primeiro deve ser o Flamengo no Maracanã, e depois o Inter, pelo futebol que a gente vê jogado no Brasil hoje em dia, né, Bruno? É verdade, é um jogo difícil, uma bela vitória, e com um detalhe do ano passado, em que o Palmeiras brigou pelo título. O Palmeiras é um time competitivo, mesmo quando não joga tão bem, ele perde pouco. O Palmeiras esse ano perdeu 2 jogos, e o Inter perdeu o primeiro jogo no ano. O Inter não tinha perdido nenhuma partida em 2025, perdeu pela primeira vez hoje. O Palmeiras perdeu 2 para o Novo Horizontino e para o Corinthians no primeiro jogo da final do Paulista. E na Libertadores é o único brasileiro que ganhou as 2. No Brasileiro empatou na estreia com o Botafogo, depois fez 3 vitórias. Então é um time que vai se acertando. E como diz o Vampeta, né, é mais fácil você acertar ganhando jogos, né? O Palmeiras ganhou alguns desses jogos da Libertadores e do Brasileiro jogando mal. E vai acertando o time, vai testando alternativas. O Estevão por dentro, o Felipe Anderson do lado, isso funcionou. Em alguns jogos o Bruno Fux fazendo um lateral direito, que é um zagueiro. Hoje foi o Giai, mas com o Fux também funcionou bem em alguns jogos. É uma alternativa que o Abel ganha. E o Palmeiras vai se acertando e vai ser competitivo de novo. Aí o jogo do Inter hoje, além de ter vencido o Inter, que é difícil, é importante que o ano passado, onde o Palmeiras falhou, foram nos grandes jogos, nos jogos contra adversários mais difíceis. Na Libertadores cai para o Botafogo, na Copa do Brasil cai para o Flamengo. E no Brasileiro, a grande diferença do Palmeiras para o Botafogo foram nos confrontos contra os 5 primeiros do campeonato, que foram Botafogo, Flamengo, Fortaleza e Inter, adversário de hoje. E o Palmeiras ele ano passado não venceu nenhum desses times, que foram os 5 primeiros. E agora ele consegue vencer o Internacional no Beira-Rio logo no início do campeonato. Não sei se o Inter ficará entre os 5, mas é bem possível que fique. E ano passado ficou e o Palmeiras não conseguiu vencê-lo. Então agora o Palmeiras consegue vencer um time forte no Beira-Rio, que foi o que faltou
o ano passado, vencer os grandes jogos, que entre os pequenos ele tropeçou menos que o Botafogo. Por isso que teve disputa, que a campanha entre os primeiros do Botafogo foi muito melhor. Palmeiras equilibra com uma melhor campanha entre os pequenos. E agora o Palmeiras vence um jogo grande logo no início do campeonato. Tem outro jogo difícil domingo lá em Fortaleza contra o Fortaleza, mas é uma grande vitória, uma vitória que mostra é um resultado que o Palmeiras não conseguiu na temporada passada, vencer os times mais fortes do campeonato. E que também, né, Flávio Prado, a gente pode entender como um confronto direto. A gente pode entender esse jogo como um confronto direto, porque se a gente coloca o Internacional como um dos favoritos ao título brasileiro, se a gente coloca o Internacional como um dos principais times do Brasil na temporada, o Palmeiras ele tinha 7 pontos, o Inter tinha 5. Se o Inter vence hoje, passa, né, o Palmeiras. Ia para 8, dentro de casa o Inter era razoavelmente favorito, iria para 8, o Palmeiras ficaria com 7. Aí o Palmeiras vencendo, o Palmeiras vai para 10, e o melhor, deixa o Inter com 5. Porque, além do Palmeiras fazer os 3 pontos, ele deixa o Internacional com 5, se distancia de um provável rival para a briga pelo título. E outra, né, Flávio? Mais uma vez, Richard Rios participando de um gol. O Richard Rios, que teve toda aquela polêmica com a torcida, pediu desculpa, né? Vejo que houve ali um apaziguamento entre o Richard Rios e a torcida. O próprio Abel Ferreira comprou o barulho do Richard Rios na coletiva de imprensa, disse que ele é um garoto super tranquilo, mas que ali foi na emoção. E mais uma vez o Richard participando de um gol, e mais um gol do Facundo Torres, Flávio. Bom, boa noite, Pilhado, boa noite, amigos. O Richard Rios, para mim, foi disparadamente o melhor jogador em campo. Ele foi um cara que o tempo inteiro combateu, o tempo inteiro apareceu em todos os setores do campo, muito forte na marcação, criou a jogada do gol. E para mim foi, novamente, o melhor jogador do time do Palmeiras. Com relação ao jogo, o jogo foi muito fraco, foi abaixo do que se esperava. Como todo mundo já falou aqui, eu concordo. São 2 dos favoritos ao título. Claro que como resultado foi maravilhoso para o Palmeiras, mas como futebol ficou muito a desejar. Nós tivemos praticamente só 2 lances interessantes numa partida entre Palmeiras e Internacional. Custo desses 2 times, o que se gastou para a montagem desses 2 times, não justifica um futebol tão pobre. O Palmeiras fez o gol, uma jogada bem trabalhada pelo Richard Rios na esquerda e o cruzamento para o Facundo Torres, que chegou livre e bateu. E depois o Hélio Valencia sai na cara do gol, chuta cruzado, onde ali pesou a diferença de goleiro. Para mim, mais difícil era defender a bola que o Everton defendeu do Hélio Valencia do que propriamente defender a bola do Facundo Torres. Então ali pesou também o fator goleiro. Como resultado, excelente, indiscutível. Como bola, faltou bola para os 2, que a gente reputa como 2 dos favoritos ao campeonato. E como favoritos ao campeonato, acho que eles tinham a obrigação de fazer coisa bem melhor do que eles fizeram, Pilhado. Ô Flávio, mas sendo a situação do Palmeiras, vencendo um confronto direto aí, não vou nem chamar de confronto direto porque é muito cedo, mas vencendo um dos principais concorrentes ao título pela análise de todo mundo fora de casa, não dá para relevar um jogo como esse, você jogar ali esperando as chances ou não? Você acha? Porque eu sou um que digo muito que eu quero ver futebol bonito, que eu defendo futebol bonito, principalmente com esses timaços aí do Brasil, como Palmeiras e Flamengo, mas pela dificuldade do jogo, nesse caso, eu acho que tá válido. Eu acho que o Palmeiras ganhar do Internacional no Beira-Rio, mesmo sem jogar bem, nesse caso, eu acho que vale muito. Você não? Você acha que fica muito abaixo do esperado e o Palmeiras não pode jogar assim? Porque também não foi muito ameaçado, concorda? Foi o Palmeiras que contra o Internacional no Beira-Rio teve uma grande defesa do Everton no fim do jogo, mas não foi muito ameaçado. Não dá para discutir o resultado. O resultado foi ótimo. Agora, se a gente não for esperar um bom jogo, um bom futebol no Palmeiras Internacional, nós vamos esperar de quem? De que tipo de jogo? Então é muito conformismo essa coisa do futebol de resultado. Beleza, ganhou. Não dá para desmerecer uma vitória desse esporte. Não dá para desmerecer. Agora, na minha cabeça, eu quero ver um futebol muito superior ao que os 2 jogaram. Aliás, o Palmeiras jogou uma grande partida contra o Corinthians, coisa que a gente não via há bastante tempo o Palmeiras jogar. O Palmeiras vem jogando mal, vem jogando um futebol extremamente burocrático, tem resultado que para mim é muito pouco pelo custo do Palmeiras, pelo que o Palmeiras investe. E o Internacional vinha muito bem, né? Como foi dito aqui, primeiro jogo que ele perdeu nesse ano. Ora, você espera o quê? Esse jogo é o jogo.
pouquíssimas jogadas interessantes, um jogo burocrático, muita gente caindo, jogo travado. Então o jogo como um todo foi muito feio. E aí eu não falo de Palmeiras e Internacional, eu falo dos dois. Os dois, para mim, pelo que se investiu, pelo que se espera deles, poderiam e deveriam fazer coisa muito melhor. Agora, o resultado que o Palmeiras obteve, claro que é indiscutível. Pode ser que lá na frente esse resultado vai fazer diferença até pelo título. É isso, né? Porque é um resultado muito importante. E o Flávio falou do Richard Rios, né, o Mauro? O Richard Rios, que foi um jogador que teve muita polêmica recentemente, comemorando aquele gol, mandando a torcida do Palmeiras calar a boca. O Richard Rios, o Flávio elegeu o Richard Rios o melhor jogador em campo hoje do Palmeiras. O Richard Rios participou da vitória do Palmeiras na Libertadores, né, naquele gol no primeiro jogo, que foi o gol ali da vitória do Palmeiras. O Richard Rios participa do gol que ele manda a torcida se calar, né? E hoje dá assistência e é um dos melhores jogadores em campo, né? O Flávio elegeu o melhor jogador em campo. É uma ótima fase desse cara, que já teve sondagens aí do exterior, o Palmeiras segurou, e que vem sendo um dos principais jogadores do time, né, Mauro? O Richard Rios, que hoje é titular da seleção colombiana, é um jogador que pode crescer ainda mais nesse Palmeiras? Na sua opinião, você vê uma importância do Richard Rios acima do normal hoje no esquema do Abel Ferreira? Ou você aponta alguma outra virtude principal desse Palmeiras no jogo de hoje? Eu acho que o Richard Rios está numa fase assim, acima do futebol que ele apresenta normalmente, né? Ele está acima da média dele, sendo mais decisivo, participando mais de jogadas ofensivas. Está numa fase muito boa, não sei se ele vai manter por muito tempo, só o tempo vai dizer. É um coadjuvante que está no momento de protagonismo. Eu acho também que diz muito sobre protagonistas que não apareceram, como o Vitor Roque, que segue sem fazer um mísero gol, né? Caro demais, né? Pode ser que amanhã ele desembeste a fazer gol, mas quantos minutos já? Tem que fazer a conta. Hoje foram mais 75 minutos em campo aproximadamente, segue sem fazer um gol. E assim, não fez gol, não teve nenhuma participação importante, né? Os jogos estão se avolumando, né? E ele até agora não deu a ar da graça. Pode ser que ele mude tudo isso lá na frente, mas até agora ainda não. Então, digamos, tem uma lacuna aí que ele vai preenchendo, sendo protagonista. O Paulinho, evidentemente, não se pode cobrar. Voltou, só estreou agora, voltou de uma lesão grave, uma longa inatividade. Mas acho que ele está aproveitando o momento e está aparecendo bem no time do Palmeiras. Mas ele é um coadjuvante no momento de protagonismo, até pelas características, pelo perfil técnico. Ele não é o cara para ser o protagonista desse time, mas tem sido, o que é mérito dele. Agora, Mauro, você falou do Vitor Roque. Você acha que já dá para dizer que é um começo decepcionante ou é muito cedo ainda para falar? Porque o Vitor Roque deve ter o quê? 5 ou 6 jogos, né, já pelo Palmeiras. Por aí. Deve ter por aí. O Bruninho pode me ajudar. Eu tinha até feito os minutos nas contas, mas agora eu teria que parar para fazer. Mas já tem um volume aí de jogos razoável, assim, né? Não fez nenhum gol. Pode mudar tudo, né? Mas, assim, o jogador de 25 milhões de euros, gente, vai estar sempre vai ter uma lupa em cima dele, né? E ele segue sem marcar, sem ser decisivo, sem participar de jogadas decisivas. É muito cedo. Claro, ele pode mudar isso completamente em pouco tempo. Mas o registro desse momento tem que ser feito. Ele segue sem marcar. Ele segue sem marcar, né? Foi um jogador caríssimo, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, né? 25 milhões e 500 mil euros. Eu vou até ver aqui, já são 9 jogos, gente. São 9 jogos já do Vitor Roque pelo Palmeiras e realmente, aí tem que ter uma sinceridade, claro. Não dá para dizer, ele não vai render, o Vitor Roque não vai valer o investimento. Não dá para dizer isso, até porque no Palmeiras, muitos jogadores demoraram para engrenar. O Rony demorou para engrenar, Rafael Veiga demorou para engrenar. Isso aí são alguns dos casos dos jogadores no Palmeiras. O Felipe Anderson está demorando para engrenar. Só que o Vitor Roque foi contratado para ser aí o super destaque do Palmeiras, principalmente com a saída do Estevão. Já tem 9 jogos e nenhum gol. Ou seja, dá para dizer que é um começo decepcionante. Porque todo o Palmeiras esperava, chegou o nome que a gente queria, o Tigre, né? Como ele é apelidado. E ele foi uma frustração na Europa e agora começa aí com 9 jogos sem fazer gols.
Não digo que vai ser uma frustração no Palmeiras. Acho uma grande contratação, é um bom camisa 9. Agora, Bruno, o torcedor esperava mais, né? A gente já vai falar do Corinthians, que o torcedor esperava muito mais contra o Fluminense em Itaquera, né? O Fluminense, inclusive, do Renato Gaúcho, 4 jogos já e 4 vitórias, hein? Renato Gaúcho chega a 4 vitórias em 4 jogos no Fluminense, né? Invicto por enquanto, 100% de aproveitamento por enquanto, e um Corinthians fraco mais uma vez. Mas, Bruno, muito decepcionante para você, por enquanto, esse começo do Vitor Roque? Ele até agora não foi bem contra o Corinthians, eu gostei dele no jogo. Ele foi bem contra o Corinthians, mas a maioria dos jogos dele não foram bons. Eu acho que ele vai melhorar. O Palmeiras tem dado esse tempo mesmo. Você falou de alguns jogadores que demoraram um pouquinho para engrenar. O próprio Felipe Anderson tem crescido, hoje não foi tão bem, mas tem crescido de produção. Eu acho que ele vai crescer, mas até agora ele não foi bem. Até agora o Vitor Roque não conseguiu justificar a sua contratação. Terá tempo para isso. Ele é um jogador que precisa receber a bola mais em profundidade, ele não é um pivô, ele é um cara de movimentação, mas até agora pouco dele no Palmeiras. Paulinho entrou hoje de novo, mas hoje entrou pouco tempo, contra o Corinthians entrou muito bem. Mas Vitor Roque abaixo. Hoje não jogou bem. Hoje não só não fez gol, mas não jogou bem. Contra o Corinthians jogou bem, mas hoje não. Fiz uma conta rápida aqui. Não vou conseguir ser muito preciso, mas somando todos os minutos do Vitor Roque em campo, dá mais de 4 jogos inteiros, né? Ou seja, é um tempo razoável, né? 4 jogos inteiros, somando todos os minutos. Mas sempre fazendo a ressalva. É claro que ele pode mudar isso, ele é um bom jogador, pode mudar completamente, mas vale o registro, né? Como seria também o contrário se ele chegasse fazendo gol direto. A gente fala que, olha só, já chegou um pé na porta. Até agora ele tem tido realmente dificuldade para marcar, mas ainda é muito cedo, né? Até porque o time está se ajustando e ele vai se adaptando. Eu acredito que ainda vai dar certo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Canelada. Cara, a grande verdade é sim que foi um grande resultado para o nosso Palmeiras. Uma vitória lá na casa do Inter, que vem atuando muito bem, estava invicto nesse ano de 2025, lá, né, em casa. Então o Palmeiras foi para lá jogar um jogo difícil, a gente já sabia disso, então fomos preparados praticamente para jogar um pouco mais no contra-ataque. No primeiro tempo o jogo foi um pouco mais equilibrado, acho que o segundo tempo, o início ali, foi um pouco mais para o Inter, mas sim, o Palmeiras conseguiu encontrar a formação tática que ficou bem resguardada ali, a defesa atuando muito bem. Raro foram os momentos que o Internacional conseguiu chegar no gol do Palmeiras. Praticamente o Everson só teve uma defesa praticamente, né? Então sim, uma grande vitória do nosso Verdão. E agora vamos partir para o Fortaleza, né? Então a mídia teve que se render, porque sim, o Palmeiras é um dos favoritos e o Flamengo acabou ganhando também do Juventude. Então a gente continua aí nessa, dividindo a liderança com o Flamengo, os dois com os 10 pontos, mas na próxima rodada, quem sabe a gente vença o Fortaleza e o Flamengo pelo menos empate, e aí a gente já começa a disparar, se Deus quiser, na liderança do Brasileirão. Você que acompanhou o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente o que você concorda, o que você discorda de tudo que foi falado aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.